Fala aí galera, eu sou o Marcelo e esse é mais um vídeo aqui que eu vou fazer para vocês falando um pouquinho mais sobre a Índia. E a ideia é contar nesse vídeo, que vai ficar um pouco longo, como foi realmente a minha experiência na Índia, né, morando lá em Mumbai durante os quase 4 meses que eu fiquei lá trabalhando, né. Então, como eu ainda não fiz assim nenhum vídeo contando mais detalhes do período que eu fiquei lá, eu resolvi gravar esse tentando resumir os principais pontos, né? Então, para quem já acompanhou algum vídeo anterior, tem mais ou menos uma ideia, né, de como funciona o processo da exec. Não vou ficar falando muito sobre isso, mas é super simples. Você pode dar uma olhada aí no meu canal, tem vários vídeos sobre esse conteúdo, você vai entender um pouquinho mais como funciona esse modelo de intercâmbio profissional. Também não vou discutir nesse vídeo se é bom, se não é, isso aí fica a critério de você, né, que vai assistir, avaliar e falar, bom, eu acho que isso é bom pra mim ou é ruim, então eu simplesmente vou contar o que aconteceu. Assista até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tem muita história legal. Bom, começando, eu fui em abril de 2016 para a Índia, né, trabalhar numa startup em Navi Mumbai, que é uma cidade bem próxima a Mumbai, eles chamam de Nova Mumbai. Então a ideia foi ficar lá trabalhando um tempo como analista de negócios nessa empresa de tecnologia. A minha formação é tecnologia, é engenharia de computação, e eu acabei fazendo o processo pela exec, fui selecionado por essa empresa e cheguei em Mumbai no dia 1º de abril de 2016. Né? Logo na chegada, muito interessante, a gente já percebe, né, aquela coisa que é a famosa quebra de estereótipos, né? A gente imagina a Índia de um jeito, o aeroporto de um jeito, as ruas, mas, poxa, cheguei e já fui surpreendido positivamente, né? Um aeroporto com uma infraestrutura bem, assim, respeitável, bonito, super... realmente não imaginava que era tudo aquilo, né? E aí uma pessoa foi me buscar, da exec, então as ruas, as estradas largas, bem asfaltadas, né? Tava numa região de Mumbai importante, né? Mumbai é uma cidade muito grande, é como se fosse São Paulo, então eu senti que a minha concepção, né? Aquelas crenças estavam erradas, né? E é interessante a gente observar isso, né? Que a gente realmente só compreende uma realidade quando a gente vive aquilo, né? Não adianta ficar generalizando situações ou acreditando no que as pessoas falam, se a gente realmente não vê de perto, né? E foi uma coisa que eu constatei na Índia. E aí esse meu amigo me buscou no aeroporto para me levar até uma acomodação temporária, que foi a casa da Mecla, né? Uma menina da exec, que no dia ela não estava, eu fui recebido pela mãe dela, eu cheguei, era 5 horas da manhã, e ela me recebeu, tal, o quarto já estava preparado para mim, e foi uma recepção muito legal, fiquei surpreso com a casa, né, uma família assim, classe média indiana, onde a mãe trabalha, a mãe é arquiteta, o pai é um engenheiro. Então, uma família com uma realidade muito parecida da nossa, né? Quebrando mais um estereótipo, quebrando mais uma crença, que é aquele negócio de que todas as famílias indianas são tradicionais, como mostrava a novela e tudo mais. Então, foi assim, 2 dias que eu vivi dentro de uma família que com uma realidade muito parecida com a nossa do Ocidente, né? Pouco religiosos, não são tão religiosos, então tem mais assim, mais formação, né, acadêmica, os dois trabalham, a filha já tem uma outra visão, né, ela não quer simplesmente arrumar um marido, casar e ter filho e ficar cuidando da casa, não, a filha já super estudiosa, desenvolvendo o lado da liderança dela, trabalhando na exec, então foi um choque extremamente positivo que eu tive nesses primeiros 2 dias que eu fiquei na casa dessa família. E é claro que nas ruas, assim, né, era muito estranho, porque
eu saía e tudo diferente, né? A maneira com que os indianos interagem é bastante diferente. Eu ainda estava meio que assimilando o que estava acontecendo, né? Eu não tinha... parece que não tinha caído a ficha em alguns momentos, né? Eu estava numa situação muito confortável, numa boa casa, numa belíssima estrutura, e realmente pra mim, nossa, tava maravilhoso, né? Já tinha tido contato com algumas comidas, né? Os pais dela, da Mecla, prepararam algumas coisas para eu comer, e com pouca pimenta, mas mesmo assim era apimentado, alguns pratos típicos deles, e foi muito legal. Aí depois desses 2 dias, uma outra pessoa da ESEC foi me buscar para me levar até a minha acomodação, né? Até o meu apartamento, onde eu ia morar. Eu fiz uma opção de morar sozinho, então eu acabei pagando um valor a mais para ter um espaço, né, dedicado só para mim, porque eu queria, vamos dizer assim, ficar bem à vontade, bem confortável, para focar realmente no trabalho. Mas geralmente as opções de moradia, elas são compartilhadas, onde você pode ou compartilhar quarto, né, ou até você pode ter um quarto privado dentro de um mesmo apartamento, ou de um hostel, alguma coisa assim. Então eu acabei fazendo essa opção, a ESEC disse que era possível, a empresa concordou, né? Mas eu acabei pagando um preço um pouco alto por isso, né? Porque quando a pessoa da ESEC foi me buscar na casa da Mecla, dessa minha amiga, eu fui levado até o meu apartamento. E aí eu percebi que realmente ia ser complicado, porque era um lugar bem distante da estação de trem. Eu tinha que pegar os tuk-tuks, né? Eu tinha que andar, dava mais ou menos uns 5 quilômetros, só que uma boa parte desse trecho era meio perigoso andar, principalmente à noite. E então já começou que era meio longe. Se eu tivesse morado com mais alguém, provavelmente teria sido mais perto. Então, para vocês terem uma ideia, a infraestrutura de água era bem pior do que de amigos meus que moravam em outras regiões, né, dentro desse mesmo distrito, que era Panvel. A energia era muito pior. Não existia coleta de lixo, não passava caminhão de lixo ali, o pessoal simplesmente pegava o lixo dos apartamentos e jogava no terreno do lado. Não que, vamos dizer assim, tudo seja muito diferente de outras regiões, mas eu percebi que eu estava num lugar ainda pior, num lugar onde, como a cidade estava crescendo, vamos dizer assim, o básico do básico que um pedaço bom da cidade tinha, eu ainda não tinha, né? E a água foi difícil, porque eu fiquei todo esse tempo, né, assim como todas as outras pessoas estavam com problema de falta de água, tomando banho de balde e de canequinha. Então isso era complicado, porque não o fato de você ter que tomar banho de balde, é que a escassez de água, né, com o passar do tempo, no começo de abril, estava mais tranquilo. Mas assim, a hora que chegou na metade de maio, que não chovia, fazia quase um ano, eles começaram a diminuir o abastecimento, de racionar ainda mais. Então o que chegava na torneira, quando chegava, geralmente eu estava trabalhando, eu não estava em casa. Eu tinha que deixar os baldes meio vazios e a torneira um pouquinho aberta para ficar pingando, e quando eu chegasse em casa ter um pouco de água. Da mesma maneira eu tinha que ter a minha própria reserva de água nas garrafas, né, que eu comprava água para beber. E aí eu bebia água, ficava a garrafa vazia, guardava todas as garrafas possíveis e também enchia quando podia. E quantas vezes eu me lembro que eu fui até o trabalho com garrafas de água vazia no escritório, que era em outra região da cidade, e aí eu voltava com 4, 5 garrafas de água cheia na mochila, com notebook, água e tudo mais, pegando o trem, né, depois andando, que dava mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia, da minha casa até o trabalho, do trabalho até a minha casa. Então assim, a parte de infraestrutura, né, que eu vivi nesse apartamento foi realmente pauleira, foi muito difícil. Não, como eu disse, não que as outras pessoas da Índia estivessem numa situação melhor do que eu.
Longe disso, e muita gente provavelmente não, muita gente pior do que isso, né? Mas, assim, você sair de uma situação muito confortável para ir para uma situação dessa, eu diria que não é... É muito mais do que fora da sua zona de conforto, isso que o pessoal adora dizer por aí, né? Fora da sua zona de conforto totalmente, absolutamente, né? Vivendo uma experiência, um negócio que a gente não tem noção do que realmente acontece, né? Um choque de realidade muito forte. E além disso, imagina você lavar roupa, lavar louça, cozinhar, tomar banho, lavar a casa. Como que você faz tudo isso se você não tem o mínimo de água, né? Na minha casa tinha um monte de pomba, era uma puta de uma sujeira, a varanda ficava aquela sujeira toda, porque não tinha rede, né, na varanda, então as bichinhas ficavam empoleiradas ali e não tinha como lavar, ficava cheirando, né? Eu ia usar água para tomar banho, para lavar minhas camisas sociais, para lavar as roupas que eu tinha que trabalhar, ou ia ficar lavando a casa, lavando a sacada. Então foi um exercício assim de muito autocontrole, muita calma, muita sabedoria, paciência para conseguir lidar com pouco recurso, para conseguir planejar bem tudo que eu tinha que fazer, né, durante esses quase 4 meses que eu fiquei lá. E quantas situações, né, ruins não aconteceram enquanto eu estava lá. A água eu acho que é um exemplo clássico, mas um outro fator que vale muito a pena comentar com quem quer conhecer a Índia ou gosta de ouvir histórias da Índia é eletricidade. Na Índia, de uma maneira geral, a energia elétrica oscila muito, tem muita variação, né? Então você passa pelas ruas, vê um monte de fio jogado, tudo desorganizado, uns postes que você fala, vai cair, não é possível. O quadro de energia do meu apartamento era um negócio que acho que nem nas minhas gambiarras de final de semana eu faço um negócio tão feio daquele, né? Realmente bem complicado. E essa oscilação de energia acabou queimando vários equipamentos meus. Eu ficava sem energia todos os dias, isso não é exagero. Todos os dias, por volta das 7, 8 da manhã, eu ficava sem energia na minha casa. Então, como a única maneira que eu tinha para cozinhar era um fogãozinho elétrico, aqueles forninhos de indução, se eu quisesse tomar um café, fazer alguma coisa quente ou levar um almoço para o trabalho, eu tinha que fazer antes das 7 da manhã, tinha que acordar bem cedo, porque senão não dava para preparar, ou tinha que deixar preparado no dia anterior, que nem sempre é a melhor opção, né? Porque às vezes de manhã você quer comer um pão quente, sei lá, fazer alguma coisa quente, né? E não dava. Ou tinha que realmente comer gelado. Então foi bem complicado, bem chato esse negócio da energia. E sem contar as madrugadas, né? Algumas madrugadas que eu ficava sem energia, não tinha como dormir, era impossível, tinha muito pernilongo também. Era verão, então era um calor insuportável, era um calor de cidade litorânea, né? Imagina cidade litoral assim, com aquela umidade alta, sem ventilador, impossível. E quando acabava a energia não dava para dormir, tinha que recorrer à geladeira. Geralmente eu ia pra cozinha, abrir a porta da geladeira, tentar pegar um pouquinho do que sobrou daquele friozinho, né, da geladeira. Mas isso também foi só depois de um mês, porque a ESEC me deixou mais de 20 dias lá sem geladeira, né? Uma falta de planejamento bastante interessante da parte deles. Então, bom, falei um pouquinho da minha casa, né? Das dificuldades. A ida para o trabalho, como comentei, tuk-tuks, né? Todos os dias eu pegava um tuk-tuk compartilhado às vezes, pegava um tuk-tuk que, vamos dizer assim, ia sozinho, mas era bem complicado andar de tuk-tuk lá, porque se comunicar na Índia é muito difícil. Quem vai para lá, fique esperto com isso, né? Você vai ter que se virar, não vai ser fácil, porque nas ruas ninguém fala inglês.
não achei ninguém assim que falasse inglês na rua todas as vezes que eu pedi ajuda. Malemar, uma palavrinha ou outra, e poucas pessoas que estão realmente dispostas a te ajudar. Né? É bem assim, como é que eu faço para ir para tal lugar? O cara aponta, vira as costas e vai embora. Então isso no trem, às vezes você vai achar alguém que quer te ajudar, mas é bem difícil. E negociar com esses caras do tuk-tuk é bicho feio. Negociar na Índia é muito difícil, eu percebi isso. Se você consegue barganhar, se você consegue negociar com eles, é porque você está ficando esperto a fazer negócio. E eu desenvolvi algumas estratégias para ajudar nisso que deu resultado. Então, por exemplo, eu não sentava direto no carro para ir para um lugar. Eu geralmente negociava o preço antes, né? Por uma razão óbvia. Se você sentar e for para pedir para o cara ir para tal lugar, geralmente eles vão desligar o taxímetro, né? O fare meter lá que eles falam, e sei lá para onde o cara pode te levar se você não conhecer para onde você está indo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ficar esperto. Em algumas regiões eles usam taxímetro, é mais tranquilo porque tem mais fiscalização, né? Mas o lugar que eu morava, eles desligavam, porque eles rodavam os tuk-tuks a gasolina. A gasolina é mais cara e eles falavam que a taxa não dava, enfim. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que acontece com alguns taxistas aqui no Brasil, né? Parte deles acabam, muitas vezes, né, explorando o pessoal estrangeiro e tudo mais. Então, isso é bem comum lá. Se pro indiano custa 10, pro estrangeiro custa 50, né, rúpias. Você fala, mas 50 rúpias não é nada pra gente. Tá bom, só que morando lá todos os dias, pegando tuk-tuk todo dia, tendo que fazer tudo que um indiano faz, né, diariamente, e ganhando em rúpias, não dá. Então eu tinha que viver como um indiano, não como um estrangeiro. Então eu barganhava cada centavo. Se o cara pedia muito, eu não ia, eu sempre dava um jeito. E uma coisa que me ajudou muito foi Uber, né? Então o Uber, eu tinha um poder de barganha para esses caras que era assim, quanto que você vai me cobrar para me levar em tal lugar? Vou te cobrar 100 rúpias. Eu tenho um Uber aqui por 50 rúpias. Então o cara olhava assim e falava, ou eu faço 50 ou menos de 50 ou eu não vou conseguir fechar com esse cara. Poucos se sujeitavam a abaixar o preço. Mas aí se eu não conseguia ninguém, eu chamava o Uber, ia no carrinho com ar-condicionado, tranquilo. Já que eu ia ter que pagar mesmo um valor mais alto do que a média, eu pelo menos tinha a opção de ter um serviço melhor. Eu acho que isso é uma das coisas muito legais que a tecnologia traz pra gente, pra quem quer viajar, né? Você realmente tem na sua mão um poder incrível que você consegue, com os GPS, mapas, é muito mais tranquilo você se virar. Novamente, no meu caso, eu estava sozinho, eu fiquei 100% do tempo praticamente sozinho, morava sozinho, ia trabalhar, fiz grandes amigos na empresa, a gente saía às vezes, mas depois quando eu fui viajar, fui totalmente sozinho. Então sem essas ferramentas, teria sido muito mais difícil assim mesmo se virar na Índia. Para esse vídeo não ficar muito longo, vou dividi-lo em duas partes. Então no próximo vídeo vou contar mais a respeito da experiência com a empresa e sobre as minhas viagens, beleza? Te vejo no próximo vídeo então.